Tópico número 2. O suco não é a cereja do bolo, é o bolo inteiro. Vamos lá? Tudo Legal, bom, primeiramente, beleza? prazer. Primeiramente, prazer. Prazer, cara. A todos estarem aqui, vindo fresquinho de um campeonato de fisiculturismo, Master hoje. Então, Como é que foi? fresco. Bem, tô aguardando os resultados aqui, tô aqui com você aguardando os resultados, mas até o momento muito bem. Então você é coach? Sim, sou Massa. treinador e atleta, Massa. já 14 anos como atleta e 7 anos como treinador. Não só da categoria dos hormonizados, mas também dos naturais. Justo. Justamente por Bom, isso eu tô aqui pra chegou no falar. Brasil é bem novo. Sim, sim, mas já existe há muito tempo, né? Alguns que Sim, eu competi nos recusaram. Estados Unidos. Sim. Mas isso há algum tempo. Eu acho esse tema ridículo, porque a maneira como é colocado o tema é como se só existisse uma maneira de você buscar um shape. E só a base de hormônios. E eu discordo disso por muito. certeza. Até você mesmo, você Tem federações naturais. Exato. Então, eu acho que o tema está muito em aberto. Eu queria que você explicasse melhor, porque da maneira que foi colocado é terrível. É porque, assim, há muitos anos tem a concepção que dieta e treino é quase tudo e o suco é só a cerejinha do bolo, é como se fosse um detalhe final. Sim. É basicamente isso que é falado, e não é. A gente sabe que nos grandes circuitos profissionais e até mesmo amadores, Ok. o suco é uma ferramenta essencial. Sim. É sobre isso. Tá, mas aí no caso, tá colocado como se fosse o bolo inteiro. Dessa maneira, parece que você só consegue alcançar um shape, novamente, de respeito se for hormonizado. Não. Então, na verdade, aqui a gente tá separando. Então, você tá querendo dizer atletas numa liga profissional, é isso? E existiria Mr. Olímpia sem o suco? Tá, mas então separando. A gente tá falando Justo. só, então a gente vai Mas colocar é porque assim. esse discurso, que a cereja do bolo, era no nível profissional. Sim. Isso é, a gente Esse é o sabe. tema, então. A gente tá separando o público aqui. Então, só a nível podemos profissional, separar. ok. Mesmo assim, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sempre fala que o campeão seria o campeão mesmo sem hormônios. É o que a Discordo. gente sempre fala pro Coleman. Então, se ele não usasse, se ninguém usasse hormônios, ainda assim seria o campeão. Então. Discordo. Por quê? Porque pra você ser um bom bodybuilder, eu falo muito isso no meu canal, você tem que ter 3 genéticas. A de construção natural de músculos, check. A de resistência aos colaterais, que é a mais importante. Ok. E a de absorção de drogas. Tem indivíduos com genes específicos que o suco faz boom, look at them, que o cara fica sinistro. Sim. Já tem indivíduos que tem que tomar muito. Tem gente que nunca estaria no topo sem o abuso de drogas. Sim. Eu dou um exemplo, por exemplo, 250 mg pra mim, não é 250 mg pro Phil Heath, a absorção dele, tudo, os genes dele, ele vai absorver muito melhor essa droga. Ok. Então, assim, eu não sei se os campeões seriam os mesmos. Tem muito atleta que você vê fera natural, que... Tem muito atleta que naturalmente se achava, pô, se esse cara usar o suco, ele vai ser o Mr. Olímpia. Não, porque ele tem uma absorção pobre do suco. Então isso conta muito. Tudo bom? Prazer. Tudo jóia? Sou a Prazer. Nayara, Prazer, atleta Nayara. bebê de fisiculturismo. E você falou que os hormônios são o bolo todo. Não é. Ele é apenas o fermento. Porque o que é o bolo fermento todo? foi boa. Boa, melhor. Porque acontece? O que faz tudo? Eu acordo 4, 3 horas da manhã pra treinar. Isso sim que é essencial. Justo. Não são os hormônios. Justo. Então não desconstrua o nosso trabalho. Então, se você quiser cereja, fermento, sim. É só isso. Porque enquanto as pessoas escolhem estar na balada, encher na cara, eu escolho dormir cedo pra eu poder treinar no dia seguinte e performar. Certo? Certo. Então não é o bolo todo, não. É o nosso trabalho, as nossas escolhas diárias. Eu tô ali com o meu galão de água, porque tem que bater água, traz marmitas. Então é o trabalho duro que faz a diferença. Não é o bolo todo, não. E você compete há quantos anos? Eu comecei agora em junho. Sou atleta Você já bebê. competiu quantas vezes? Uma vez. Essa uma vez você usou o suco? Usei. Então não daria pra competir sem, se ele é só a cereja? Eu gosto de andar de Fórmula 1, não gosto de andar de kart. Entendi, entendeu? então você tá na federação. Mas organizada. ainda assim, eu sou uma boa pilota porque eu acordo às 4 da manhã, eu faço minhas Não, marmitas. pessoal, Então não é o bolo todo. Não, deixa eu falar uma coisa. fraçãozinha do bolo. Ele é o bolo. É uma Porque ferramenta essencial. É como se fosse o treino e a dieta. Se fosse o bolo todo, qualquer um iria lá, compraria, certo? O suco Isso tá tomaria rolando. e ficaria. E todo mundo que toma o suco tem shape? É isso que eu ia te falar. Pessoal, agora que a gente Não entrou é o mais todo. no meio de atletas, é importante frisar. Esses caras são umas máquinas. Eles vivem disso. Eles trabalham duro, eles acordam. Muitos não têm a profissão atleta e tem que se virar nos 30. Então tem cardio, tem dieta. Mas é importante frisar que, por exemplo, na federação que você tá, não dá pra você competir natural. Então não é só uma cereja do bolo. É uma ferramenta, assim como a dieta e o treino. É essa a afirmação. Só que quando a gente tá falando de atleta, pessoal, por que eu gosto... Não, quando você fala que é o bolo todo, você não tá falando que é uma ferramenta, você tá falando que é tudo. Sim. Todos vocês competem aqui? Mas quantos competem sem o suco? Daria pra competir na federação? Tem atletas que competem Não. sem o suco, sim. E qual foi sua colocação? Não, você fala competir, mas Não, justo. também foi uma liga que todo mundo usa e competir sem. É isso que eu tô falando. Então não é a cereja do bolo. É uma ferramenta que precisa ter, assim como no suplementação. Ótimo. Então você dieta, concorda com a é gente isso. que não é o bolo todo? Não, o bolo... Tem como tirar a cereja do bolo? Tem como tirar a cereja do bolo? Tem, eu tiro e como? Então você vai competir natural daqui pra frente porque não faz diferença, porque é só um detalhe. Deixa eu só te falar uma coisa. Só te falar uma exato, coisa. não tem, é isso que eu tô querendo dizer. E é o bolo todo. É a massa, é o fermento, é a batedeira, é a tia com o braço da cantina. É essencial pra competir. É essencial. Não é essencial. Tem atleta sim que Em competem. federações específicas. Não, tem atleta sim, eu não vou saber citar nome. Mas tem um que é super forte e ele não faz uso do São o que a gente chama de outliers, mas quando eu tô falando assim, no seu nível, que já dá pra ver que você é aesthetic, eu não sei se uma moça conseguiria sem a cereja do bolo. Você tá entendendo? Então, assim, no bodybuilding, no esporte, é treino 100%, dieta 100% Sim. e suco 100%. Não dá pra fugir disso. Eu estaria mentindo pro meu público falando que é só a cereja do bolo. Não é. Dá pra competir natural, é nítido a diferença do hormonizado com o natural. Não teria um Ronnie Coleman sem. É só isso. Mas eu concordo. Mas é um entretenimento. Tudo bom? O quê? Pode dar?
Calma que eu vou ser pacífico. Cara, eu acho que o grande problema quando você usa esse tipo de frase é que você tá atribuindo todo o resultado do esporte unicamente a um fator, que são as drogas, quando na realidade tem outros pilares, que é a dedicação, o treino, a dieta. Quando a gente fala que o shape é de aluguel, já foi batido nisso também, a gente fala que um dos aluguéis é a dedicação, o treino, a dieta. Eu fui atleta profissional de fisiculturismo durante vários anos, né? E durante um tempo eu parei de usar hormônios, fiquei pouco mais de 2 anos sem usar hormônios. Eu consegui manter um shape relativamente bom, sem estar usando hormônios, e meu shape ele decaiu realmente a partir do momento que eu parei de treinar musculação e parei de fazer dieta. Então eu acho muito mais importante para você consolidar e construir um shape, a qualidade do seu treino, a sua dieta, do que unicamente aos hormônios. E outra coisa que eu queria perguntar para você também, não sei se você concorda comigo, quando você faz esse tipo de afirmação, dizendo que os hormônios são a cereja do bolo, você fala sobre conscientização, Não né? são a cereja. Desculpa, é o bolo todo, né, no caso. Estou tomando muito soco na cabeça, né? Quando você fala que é o bolo todo, você, de certa forma, fala que você está conscientizando adolescentes e jovens. Você não acha que você está influenciando muito mais o jovem a usar anabolizante do que propriamente... Porque assim, você chega e fala, pô, aquele filme ali é para maiores de 18 anos. Tu acha que o adolescente não vai assistir? Ele vai. Quando você fala que o anabolizante ele é o bolo todo, o adolescente vai pensar, pô, eu vou usar, eu quero ter resultado rápido. O adolescente, ele é imediatista. Assim, cereja do bolo não foi eu que criei. Era uma frase muito popular no Brasil. Eu criei a frase do shape alugado. Mas voltando no shape alugado, quando eu falo shape alugado, o do natural também é. Se os dois pararem de treinar, os dois vão perder o shape. Mas o hormonizado, mesmo treinando, se ele diminuir as dosagens altas, ele vai sentir um baque de força, de densidade muscular, de glicogênio, não vai ser igual. Então ele vai perder parte do shape. Quando eu falo alugado é isso. Por que eu não conheço muitos ex-usuários? Porque você se adapta. Você quer sempre o melhor, a maior força, o baseball bat rochoso. Você quer isso. Entendeu? Então, quando eu falo que é a cereja do bolo, no bodybuilding, é uma ferramenta 100% igual a dieta. Eu conheço também atletas que usaram pouco e conseguiram chegar em alto nível. O próprio caso do Ramon mesmo, que todo mundo fala que usava muito pouca coisa, se virava com uma dieta mais ou menos. É aí que a gente fala da genética do bodybuilding. Então, é extremamente importante. Porque eu acho que a genética, ela influencia muito mais do que os hormônios. Mas, por exemplo, e se o Ramon não tivesse uma boa absorção de drogas? Não tivesse uma genética boa? Porque tem atletas naturais que você fala fantástico. Aí o cara começa o suco, que porra é essa? Não tá fazendo efeito? Aí ele competiria natural. Não, aí ele tem que passar a penalidade, né? De alguns anos. Valeu, pai. Valeu, Reito. Foi massa, né? Tudo bom, irmão? Tudo bem, legal? Dá o play, hein? Pode se apresentar aí. Tudo bem, sou o Lucas, sou fisiculturista e também trabalho na área como treinador e coach também. Bom, primeiramente eu trouxe pra você um presente só pra te lembrar os velhos momentos, os velhos tempos, tá? Aqui, ó. E a de 3. Mas veio sem agulha. É brincadeira, tá? É brincadeira. Não, pode ficar aqui, vai brincadeira. Deixa aí. Valeu. Cara, é o seguinte, referente à cereja do bolo que a gente tava falando aqui. Vamos pensar então numa pessoa, tá? Que treina, faz dieta, faz tudo. E ela toma o ergogênico. Perdão. Ela não treina, não faz dieta. E ela toma o ergogênico. E ela fica em casa deitada. Ela vai ter resultado? De acordo com o estudo, sim. Tanto quanto um físico que a gente tá falando aqui que seria um padrão mediano? Não. Então a gente concorda que não é tudo. Então a gente faz uma somatória de cardio, dieta, treino. Sim. E aí a gente coloca como se fosse realmente a cereja do bolo, o ergogênico. Porque se esse cara ficar tomando ergogênico e deitado em casa, não tem resultado. Não tem. Tem um estudo que sugere, eu acho que o doutor pode até conhecer, que teve usuário que usou testosterona, ficou em casa e ganhou mais músculo que o cara que treinou natural. Esse estudo é bem conhecido, viralizou no mundo inteiro, mas a gente tem que botar as coisas no lugar. Por exemplo, quando eu falo de atleta, respeito máximo. Por quê? Porque eu acompanho há quase 20 anos fisiculturismo. Eu comecei a competir em 2010 em federações naturais. Minha esposa é atleta pro, como eu já falei. Então, são pessoas que vivem numa caixa. Cardio, dieta, treino e suco. Só que dependendo do nível, o suco é uma ferramenta igual treino de dieta. Não existiria Mr. Olímpia sem a cereja do bolo. Como dizem, não foi eu que criei esse termo. Mas é importante frisar, por exemplo, o usuário recreativo, ele não é cereja do bolo pra ele. Tem gente que vai fazer 3 vezes por semana na academia e vai ter um resultado legal porque usou suco mesmo treinando leve. O que eu quero dizer é que o suco é bom, cara. Eu não tô aqui falando que é algo ruim. Eu usei, é maravilhoso. Só que é muito difícil depois você parar. É difícil, eu tive dificuldade. E eu não tô aqui pra fazer, ele é hipócrita, ele ama o bodybuilding. Eu amo, eu conheço o Mr. Olímpia desde 1965, se você quiser falar dos campeões, a gente fala. Sim, acredito, você é um cara que acompanha, você é um cara que é do meio do esporte, você gosta. Sim, agora o que eu vejo que tava bizarro? Jovem de 15 anos postando que era só saber usar. Os caras nem tem testículo viraliza, mas a verdade mesmo a gente sabe. Mas é isso que tá acontecendo. Hoje em dia, quantos influenciadores você não conhece que com a arrasta pra cima chega o suco na porta de casa? Eu não tô criticando, é normal. Sim, é porque isso acaba viralizando. Hoje os jovens acabam viralizando por causa disso. Mas a gente sabe que é verdade, se a gente tomar o suco, seja muito, seja pouco, se a gente extrapolando, se a gente não fizer o trabalho por fora, claro, o terceirizado não vai ter. É o que vai definir o resultado bom do resultado nojento. Então, pra mim, eu acho que falar cereja do bolo acaba sendo algo muito deletério. Entendeu? Essa é a ideia que não é a cereja do bolo, é muito deletério falar isso. Eu compreendo, porque o que acontece? Tem gente que fala que é a cereja do bolo com um cara de 130 kg, 3% de gordura que toma 5 aplicações por dia. Não é a cereja do bolo. E você acha que esse cara é só cereja do bolo pra ele? Não, deixa eu te falar. É impossível. Eu vou te perguntar a real aqui. É 100% treino? É 100% dieta? É 100% veneno? Tudo 300%. Acabou. Você viu que ele falou? Tudo 3%. Sim, tudo, cada um é 100. Exato, mas dividido. Mas é isso, é esse o meu argumento. Não é o bolo todo, é esse o conceito, entendeu? Pessoal, pode falar, tô ouvindo, pode é o falar. bolo todo. Pessoal, deixa eu te falar. Vou repetir igual o mais imenso daqui. Esse cara é imenso, vocês não tem noção. É 100% treino. É 100% dieta. E pra ficar igual esse cara aqui, é 100% amor com suco. Então dividiu 33%. É 100% tudo. Tá tudo dividido. 100% tudo. Deixa eu te falar, 154, braço 55? 53. Deixa eu te falar, esse cara aqui tá em menos de 0,5% da população. Ele é um cara que pouca gente usando suco teria o resultado que ele teve. Que ele tem uma boa absorção de drogas, boa genética aparentemente, e boa resistência. Quanto tempo você usa? 5 anos. Então é genética.
Mas independente. Tem uma genética de Cidade é nessa. salta mais esse cara. É, doideira. Mas enfim, era isso que eu queria falar, só isso. Todos. Era mais de vídeo, mas é isso que eu queria falar mesmo. Não, foi Fechou. massa. Obrigadão. Valeu.